Há momentos em que você se encontra diante da vida com aquele peso silencioso que ninguém vê, mas que consome suas forças por dentro. Você tenta manter a postura, tenta sorrir, tenta mostrar que tudo está sob controle, mas o coração lateja como quem pede socorro. E é justamente nesses momentos que você mais deseja uma resposta rápida de Deus. Não é ansiedade, não é desespero. É apenas a dor de quem já tentou de tudo e sabe que se Deus não mover, nada se move. Você já sentiu isso? Esse clamor que nasce não da pressa, mas da necessidade. É quando o joelho dobra, quando o peito aperta, quando as palavras desaparecem e tudo o que resta é aquele desejo profundo de que o céu fale com você. Mas existe algo que quase ninguém te disse. A forma como você fala com Deus determina a profundidade da resposta que você recebe. Não porque Deus esteja distante, mas porque o coração humano, tantas vezes, se aproxima dele da maneira errada. Muitos se aproximam com medo, outros com culpa, outros com obrigação, outros com pressa, e poucos se aproximam com verdade. Verdade essa que Deus sempre procurou. Foi por isso que Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Não é sobre usar as palavras certas, é sobre abrir a porta certa, a porta do quarto secreto, a porta da sinceridade, a porta do coração. Você precisa entender algo hoje. Deus não responde vozes, Deus responde corações. Ele não se move por frases bonitas, nem por discursos repetidos. Ele se move por sinceridade, por entrega, por alinhamento. Por isso, tanta gente ora e não recebe. Fala muito, mas não se entrega. Clama alto, mas não se rende. Implora bênçãos, mas não abre o coração. E Deus, que tudo vê, espera não pelo som da sua boca, mas pelo som da sua alma. Porque a resposta rápida de Deus não vem da eloquência, mas da verdade. E talvez você esteja perguntando no íntimo: mas como eu falo com Deus de forma que Ele realmente responda? Hoje você vai entender. Hoje você vai descobrir que existe um caminho espiritual, um posicionamento interior, uma postura que muda tudo. Porque quando você fala com Deus da forma correta, o céu não demora. O céu se inclina. A primeira chave é esta: fale com Deus como quem depende, não como quem exige. Dependência abre portas que exigência fecha. Quando você fala como quem sabe que precisa dele, sua voz ganha humildade, seu coração ganha profundidade e sua alma ganha verdade. Foi por isso que Davi declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Ele não disse isso num tom triunfante, disse num tom dependente. Davi sabia que, sem Deus, não havia direção, não havia força, não havia resposta. Dependência gera intimidade, intimidade gera respostas rápidas. A segunda chave é ainda mais profunda. Fale com Deus sem máscaras. Você não precisa parecer forte para aquele que te criou. Você não precisa esconder fraquezas para aquele que sabe de tudo. Deus não responde aquilo que você aparenta. Deus responde aquilo que você é. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira. Às vezes, o céu responde lágrimas antes de responder palavras. Às vezes, o céu responde silêncio antes de responder pedidos. Porque Deus responde realidades internas. É assim que Ele age. E quando você fala sem máscaras, você abre espaço para que o milagre chegue sem barreiras. E existe algo ainda mais profundo. A forma correta de falar com Deus não começa na boca, começa na postura do coração. Antes de pedir, reconheça. Antes de clamar, renda-se. Antes de falar, ouça. Há respostas que Deus só libera quando você para de falar e passa a ouvir o que Ele já vinha dizendo há muito tempo. O céu fala, mas poucos silenciam para escutar. Você quer resposta rápida? Então aprenda a fazer silêncio espiritual.
Às vezes, o que falta não é fé, é pausa, não é clamor, é discernimento, não é gritos, é sensibilidade. E aqui está algo que transformará a sua vida. Deus nunca demora, Ele prepara. O ser humano chama de demora aquilo que Deus chama de construção. Por isso, a fala correta diante dele não nasce do desespero, nasce da confiança. Não nasce da pressa, nasce da entrega. Quando você fala com Deus confiando, até o tempo dele parece mais leve, até o processo parece mais respirável, porque confiança organiza o coração, fortalece a alma e alinha o espírito. Então hoje, neste momento, diante desta palavra, eu te digo com autoridade e compaixão: fale com Deus como quem sabe que Ele te escuta. Fale como quem sabe que Ele está perto. Fale como quem entende que a resposta não virá apenas porque você quer, mas porque você confia. Quando você fala com Deus desse jeito, o impossível perde força, o desespero perde espaço e a esperança ressuscita dentro de você. Agora, neste instante, eu quero te entregar a frase que nasceu desta mensagem, a palavra que resume tudo o que seu coração precisa declarar hoje. Deus responde quando meu coração se alinha à sua vontade. Se essa palavra está tocando sua alma, escreva essa frase nos comentários e declare isso com fé. Diga: Deus responde quando meu coração se alinha à sua vontade. Existe um ponto da caminhada espiritual que poucos percebem. A velocidade da resposta de Deus está ligada à profundidade da sua entrega. Não é barganha, não é troca, não é esforço humano tentando manipular o céu. É alinhamento. Você já percebeu que existem pessoas que, quando falam com Deus, parecem tocar algo invisível? Elas oram e é como se o ambiente mudasse. Elas clamam e é como se o céu se inclinasse com sensibilidade. Não é porque elas são melhores, mais espirituais ou mais santas do que você. É porque aprenderam um princípio que transforma tudo. Elas falam com Deus a partir do Espírito, não apenas a partir da emoção. A emoção fala muito, mas nem sempre fala certo. A emoção promete, mas não sustenta. A emoção pede, mas não entende. A emoção clama, mas nem sempre se rende. Por isso, tantos pedidos se perdem. Por isso, tantas orações se tornam repetitivas, cansadas, vazias. Mas quando você fala com Deus a partir do Espírito, a parte mais profunda do seu ser, a parte que foi criada para se conectar diretamente com Ele, sua oração deixa de ser um discurso e passa a ser uma comunhão. É nesse lugar invisível que nascem as respostas rápidas, porque Deus responde espírito com espírito, verdade com verdade, entrega com propósito. É por isso que a palavra declara: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6:63. Quando você fala com Deus carregado de ansiedade, nervosismo, medo ou agitação, sua essência fica coberta por camadas que impedem que a oração alcance o nível onde as respostas acontecem. Mas quando você respira fundo, aquieta a alma e fala a partir do Espírito, sua voz muda, seu coração muda, sua percepção muda. E Deus encontra em você um lugar onde sua resposta pode pousar sem ruído, sem distorção e sem resistência. A segunda chave deste bloco é esta: a resposta rápida de Deus acontece quando você fala com Ele como filho, não como fugitivo. Há pessoas que se aproximam de Deus com medo, como se Ele estivesse sempre pronto para cobrar, punir ou rejeitar. Mas Deus não é um juiz sentado com a caneta do veredito na mão. Ele é um pai que abre os braços. Quando você fala com Ele como alguém que pertence, como alguém que sabe que é amado, como alguém que tem lugar, sua voz ganha autoridade espiritual. A palavra do Filho carrega identidade, e identidade atrai respostas. Você precisa compreender algo profundo. Quem se aproxima de Deus com culpa vive pedindo, mas quem se aproxima com identidade vive recebendo. A culpa cria muros, mas a identidade cria acesso.
A culpa te coloca distante, mas a identidade te coloca nos braços do Pai. Por isso, quando você fala com Deus, reconhecendo quem você é nele, sua oração se torna mais clara, mais estável, mais forte, mais madura. E Deus responde maturidade espiritual com movimentos rápidos. A terceira chave é esta. A resposta rápida chega quando você fala com Deus com propósito e não apenas com necessidade. É importante entender isso. Deus não responde apenas ao que você precisa. Ele responde ao que você entende. Há pessoas que pedem bênçãos sem saber o que farão com elas. Pedem portas abertas, mas não se preparam para atravessar. Pedem milagres, mas não estão prontas para sustentá-los. E quando a oração nasce da necessidade, mas não do propósito, ela perde profundidade. Deus não retém porque não quer abençoar. Ele retém porque protege. Ele guarda você de receber algo que ainda não tem estrutura para carregar. Por isso, falar com Deus com propósito significa dizer: Senhor, eu quero isso, mas quero também ser moldado para isso. Significa dizer: abre a porta, mas me prepara para caminhar por ela. Significa dizer: libera a resposta, mas completa o processo dentro de mim. E quando você fala assim, o céu entende que você não busca apenas o resultado, mas a transformação. E Deus responde transformação com velocidade, porque onde há propósito, há maturidade, e onde há maturidade, há confiança. A quarta chave é algo que muitos negligenciam. Deus responde rápido quando você fala com Ele com constância, não apenas com intensidade. A intensidade emociona, mas a constância constrói. Você já viu alguém que só procura Deus quando está aflito? Esse tipo de busca gera respostas esporádicas, porque a pessoa cria uma relação de urgência, não de intimidade. Mas quando você constrói constância, quando fala com Deus diariamente, quando busca sem pressa, quando abre o coração sem urgência, suas orações se tornam parte de um relacionamento e não de uma necessidade momentânea. Essa constância que faz você reconhecer a voz de Deus não apenas nas grandes respostas, mas nos pequenos sinais. É essa constância que faz você perceber que Ele já estava falando, mas você não estava ouvindo. É essa constância que prepara o terreno para que quando você realmente precisar de uma resposta rápida, ela não venha como surpresa, mas como continuidade. A quinta chave é esta. A resposta rápida de Deus chega quando você fala com Ele com fé prática. Fé prática é diferente de fé emocional. Fé emocional te impulsiona no momento, te anima, te empolga. Fé prática te estabelece, te sustenta, te direciona. Fé emocional promete: agora vai. Fé prática afirma: mesmo se não for agora, eu sigo. Fé emocional depende do que você sente. Fé prática depende do que você decide. Por isso, quem fala com Deus com fé prática fala com estabilidade, com maturidade e com firmeza. E Deus responde firmeza com clareza. Ele responde estabilidade com direção. Ele responde fé prática com movimentos visíveis. Porque quando você fala com fé, que permanece mesmo quando nada muda por fora, o céu se move porque enxerga que algo mudou por dentro. E agora, depois de caminhar tanto neste bloco, eu quero te entregar um convite que nasce da própria mensagem. Se esta palavra está edificando você, caminha com a gente. Se inscreve aqui no canal e faz parte desta comunidade de fé que aprende, cresce e permanece mesmo nos dias difíceis. A jornada espiritual não é para quem anda sozinho, é para quem constrói comunhão, e você é bem-vindo a fazer parte disso. Há um território espiritual que poucos visitam, e é justamente nele que as respostas de Deus se tornam mais rápidas, mais claras e mais intensas. Esse território não é físico,
Não está num monte distante, não depende de um templo, não depende de um pastor, não depende de horário e nem de ambiente. Ele se chama lugar secreto, não o lugar secreto de paredes e portas, mas o lugar secreto do coração. O espaço onde o mundo não entra, onde a vaidade perde voz, onde a ansiedade não domina, onde o medo não dita a direção. Esse lugar é invisível para os homens, mas completamente visível para Deus. E é ali que ele responde. É por isso que Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai em secreto. Mateus 6:6. Ele não estava ensinando um ritual, estava ensinando uma postura. A porta que você fecha não é apenas a porta do quarto, é a porta da distração, da pressa, da agitação, da necessidade de provar algo. Quando essa porta é fechada, o Espírito se acende. E quando o Espírito se acende, a voz de Deus se torna mais nítida do que o barulho da vida. O que muitas pessoas não percebem é que Deus não fala no grito, ele fala no profundo. E profundo não combina com pressa, profundo não combina com ansiedade, profundo não combina com correria espiritual. Há coisas que Deus só pode revelar quando a alma desacelera o suficiente para ouvir. Esse é o lugar onde as respostas rápidas acontecem. No silêncio que você consagra, não no barulho que você suporta. Deus fala no silêncio que você constrói, não na agitação que você permite. É nesse lugar secreto que você descobre que falar com Deus corretamente não é sobre tentar convencer o céu, mas sobre permitir que o céu convença seu coração. Porque há momentos em que a resposta rápida não é um milagre externo, é um ajuste interno. Deus muda você primeiro, para depois mudar aquilo que o cerca. E quando o interior se alinha, o exterior se organiza. Quando o coração se rende, a resposta chega. Quando a alma se aquieta, o caminho se abre. Deus sempre começa por dentro. Existe uma verdade profunda. A maioria das respostas que você busca já está liberada no mundo espiritual, mas ainda não encontrou espaço dentro de você. É como se Deus estivesse pronto para entregar, mas a alma estivesse ocupada demais para receber. Ocupada com pensamentos, ocupada com medos, ocupada com expectativas, ocupada com comparações, ocupada com urgências que não têm valor eterno. E Deus, com paciência, espera o momento em que você deixa espaço para Ele agir. O lugar secreto é esse espaço. E talvez você nunca tenha reparado, mas há momentos na sua vida em que você sente um impulso inexplicável de se retirar, de ficar só, de silenciar, de respirar fundo e de buscar. Esse impulso não é aleatório, não é psicológico, não é emocional, é espiritual. É o Espírito Santo puxando você para o lugar onde as respostas são reveladas. É Ele dizendo: entra, eu quero falar com você. É Ele chamando você para o ambiente onde o céu se manifesta de maneira mais intensa. No lugar secreto, você descobre que sua conversa com Deus não é um pedido, é uma construção, que cada palavra que você entrega a Ele se torna uma semente que germina no tempo exato, que cada silêncio que você oferece se torna um espaço para que Ele fale, que cada lágrima derramada diante dele se torna um altar espiritual. E é ali que as respostas rápidas se tornam naturais, porque ali seu coração não luta contra Deus, ele se alinha com Deus. Sabe por que muitas pessoas não recebem respostas mesmo orando tanto? Porque elas falam com Deus no mesmo lugar onde falam com o mundo. Elas misturam tudo. Conversam com Deus enquanto a mente corre atrás do futuro. Conversam com Deus enquanto o coração ainda está preso ao passado. Conversam com Deus enquanto o espírito está abafado pela pressa. E Deus escuta sim, mas a pessoa não escuta Ele. O problema nunca foi Deus não responder. O problema é que muitos não param para perceber quando Ele responde. O lugar secreto corrige isso.
Ele reorganiza os sentidos espirituais. Ele limpa a visão, afina a audição, acalma o coração. Ele faz você perceber que Deus já vinha falando há muito tempo. Você é que não estava no lugar certo para ouvir. E quando você entra nesse lugar, a resposta rápida se torna não apenas possível, mas natural. Porque o lugar secreto é o ambiente onde o impossível se torna simples, onde o invisível se torna tangível, onde o que parecia distante se torna presente. E existe algo ainda mais profundo. Quando você fala com Deus no lugar secreto, você está dizendo ao céu que Ele é prioridade. E Deus responde prioridades com velocidade. Ele não responde quem o usa, Ele responde quem o busca. Ele não responde quem só quer uma solução. Ele responde quem quer um encontro. Ele não responde quem aparece apenas na emergência. Ele responde quem constrói intimidade. Intimidade abre atalhos espirituais. Intimidade cria sensibilidade. Intimidade faz você perceber a direção antes da necessidade. É por isso que pessoas íntimas de Deus recebem respostas antes mesmo de pedir. É porque o coração delas já está tão alinhado, tão entregue, tão rendido, que Deus encontra nelas um terreno fértil para plantar, mover e revelar. E há algo que talvez você nunca tenha percebido. O lugar secreto dá forma à sua voz diante de Deus. Ele lapida a sua oração. Ele tira o excesso. Ele purifica o pedido. Ele corrige a intenção. Ele organiza o desejo. O lugar secreto faz você pedir o que realmente importa, não o que apenas parece urgente. E quando sua oração se torna alinhada, ela se torna poderosa. Quando se torna poderosa, ela se torna eficaz. E quando se torna eficaz, a resposta se torna rápida. E é aqui que tudo se resume. Você não precisa falar mais forte. Você precisa falar mais profundo. Porque é no profundo que Deus responde mais rápido. Há uma realidade espiritual que muitos ignoram, mas que define a velocidade das respostas de Deus. O céu se move não apenas pelo que você fala, mas pela forma como você fala. E essa forma não tem relação com eloquência, nem com frases bem construídas, nem com a intensidade do clamor. Tem relação com profundidade, sinceridade e alinhamento. Deus não é convencido por força, Deus é tocado por verdade. E a verdade que toca o céu é aquela que nasce de um coração rendido e não de uma boca aflita. É por isso que a Bíblia declara: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Não é sobre invocar muito, é sobre invocar em verdade. Não é sobre gritar, é sobre se entregar. Não é sobre pedir rápido, é sobre abrir o coração. Quando sua voz nasce da verdade, ela alcança o céu como um perfume. Quando ela nasce da pressa, ela bate no teto da própria ansiedade. E talvez você nunca tenha percebido, mas existe uma diferença profunda entre falar com Deus e depositar palavras diante de Deus. Falar com Deus envolve entrega, envolve conexão, envolve consciência da presença. Depositar palavras é apenas despejar frases esperando que algo mude. E muitas pessoas vivem despejando palavras, mas nunca falam com Deus de verdade. Elas não param. Não respiram, não silenciam, não se alinham. Apenas despejam frases como quem tenta preencher um vazio, mas Deus não responde vazios preenchidos com palavras. Ele responde corações que se entregam em sinceridade. E existe um princípio espiritual que transforma completamente a forma como você se aproxima de Deus. O céu responde postura antes de responder pedidos. A postura do coração abre portas que a intensidade da oração jamais abrirá. Deus olha primeiro para o interior, para a intenção, para a motivação. Ele escuta o que você diz, mas responde ao que você é naquele momento. Por isso, quando sua voz está carregada de humildade, dependência e sensibilidade espiritual, a resposta de Deus se acelera. Não porque Ele muda, mas porque você muda.
A voz que move o céu é aquela que se recusa a negociar princípios. É aquela que ora, não apenas quando precisa, mas porque conhece o Deus a quem fala. É aquela que entende que orar não é pressionar Deus, é se posicionar diante dele. E quando você se posiciona corretamente, algo no mundo espiritual se organiza, correntes internas caem, pesos da alma se dissolvem, muralhas invisíveis começam a rachar, e a resposta que parecia distante se torna palpável. Há pessoas que oram com força, mas sem fundamento. Há pessoas que oram com urgência, mas sem entendimento. E há pessoas que oram com entrega, e essas atraem respostas rápidas, porque a entrega é a linguagem do Espírito. Entrega é a chave que gira portas que permaneciam fechadas há anos. Entrega é a semente que faz germinar aquilo que parecia impossível. Quando você fala com Deus com entrega, sua voz carrega mansidão, mas não fragilidade, carrega fé, mas não desespero, carrega confiança, mas não controle. É como se o coração dissesse: Senhor, eu te entrego não apenas o pedido, eu te entrego o processo. E quando essa verdade brota dentro de você, o céu se inclina. Deus responde porque encontra maturidade. Deus responde porque encontra humildade. Deus responde porque encontra verdade. Existe também uma aliança espiritual que poucos entendem. Deus responde mais rápido quando a sua voz está alinhada à vontade dele. Isso não significa ausência de pedidos, significa maturidade nos pedidos. Significa saber que Deus não trabalha apenas para conceder desejos, mas para formar destinos. Por isso, a oração mais poderosa que você pode fazer é aquela em que seu espírito diz: que seja feita tua vontade. Não como quem desiste, mas como quem confia que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que qualquer plano que você poderia construir. É nesse ponto da caminhada espiritual que você descobre que a resposta rápida de Deus não é fruto de insistência, mas de entendimento. Insistência pede, entendimento se alinha. Insistência repete, entendimento descansa. Insistência exige, entendimento confia. Quando você fala a partir do entendimento, suas palavras carregam paz, e essa paz cria um ambiente espiritual onde as respostas descem mais facilmente. Há um tipo de paz que não vem da ausência de guerra, mas da consciência da presença. Essa paz acalma sua voz. Essa paz organiza seu interior. Essa paz remove o peso que impede sua oração de fluir com liberdade. Essa paz é uma assinatura espiritual de que Deus está presente antes mesmo da resposta chegar. É como se o céu sussurrasse: eu já estou trabalhando. E talvez você nunca tenha conectado isso, mas existe um momento específico em que a resposta rápida de Deus se manifesta. Quando a sua voz se torna sincera ao ponto de gerar transformação interna antes mesmo da externa. Deus responde quando vê mudança. Deus responde quando percebe que você deixou de falar apenas da boca e passou a falar da alma. Foi assim com Ana, quando ela derramou o coração diante de Deus, a ponto de ele pensar que ela estivesse embriagada. A Bíblia diz: assim orava Ana perante o Senhor, derramando a sua alma. 1 Samuel 1:10. Ela não fez uma oração bonita, ela fez uma oração verdadeira, e a resposta veio com velocidade. Em verdade é esta: o céu responde verdade mais rápido do que responde intensidade. A verdade tem pureza, a verdade tem profundidade, a verdade tem peso espiritual. A verdade rompe barreiras que a emoção não consegue romper. Quando você fala com Deus em verdade, você cria uma atmosfera onde o impossível perde força. Sua voz tem poder quando carrega verdade. Sua oração tem poder quando carrega entrega. Sua alma tem poder quando se dobra com humildade. É esse tipo de voz que move o céu. É esse tipo de voz que traz respostas rápidas.
Há momentos na sua caminhada em que você acredita que Deus está em silêncio, mas na verdade, Ele está observando a postura que você escolhe manter enquanto espera. Porque existe algo poderoso e espiritual que poucos entendem. A resposta rápida de Deus não depende apenas da oração que você faz, mas da postura que você sustenta depois de orar. Muitas pessoas oram certo, mas esperam errado. Falam com Deus, mas se posicionam como se Ele não tivesse ouvido. Oram com fé, mas esperam com medo. Clamam com confiança, mas vivem como se a solução fosse improvável. E essa contradição interna cria ruídos espirituais que bloqueiam a sensibilidade para perceber o mover de Deus. Você precisa ouvir isso com atenção. Deus responde à coerência entre sua oração e sua postura. Se você ora com fé, mas caminha como quem não crê, há um desalinhamento. Se você pede direção, mas continua tomando decisões impulsivas, há um conflito. Se você clama por resposta, mas não cria espaço para recebê-la, há uma barreira. Deus não deixa de agir. Você é que ainda não percebe o movimento. É por isso que a palavra declara: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Esse versículo não é apenas um lembrete, é uma chave espiritual. Ele mostra que a postura da fé antecede a resposta. Ou seja, Deus responde rápido quando você vive como quem crê, mesmo antes de ver. Porque viver dessa forma abre portas internas, expande sua sensibilidade, fortalece seu espírito e cria um ambiente propício para que o céu se manifeste de forma clara. Mas existe algo ainda mais profundo. A sua postura revela sua confiança mais do que suas palavras. Deus olha para o que você faz depois de orar. Ele observa se você descansa ou se desespera. Ele vê se você entrega ou se retoma o controle. Ele nota se você confia no tempo dele ou tenta impor o seu. E acredite, a postura do descanso é tão poderosa quanto a postura do clamor. Porque descansar em Deus não é passividade, é maturidade espiritual. É reconhecer que o que você pediu já entrou no movimento celestial e que não precisa mais provar nada para ninguém, nem justificar nada para si mesmo. E talvez você nunca tenha percebido, mas existem respostas que não chegam porque você pede como filho, mas espera como órfão. Ora com fé, mas vive como quem está sozinho. Pede direção, mas age como quem não tem pai. E Deus, com amor e paciência, usa esse tempo para te ensinar não apenas a receber, mas a permanecer. Porque a resposta rápida não é apenas sobre o que Deus faz. É sobre quem você se torna antes que Ele faça. Existe algo profundo que você precisa compreender. Deus não responde ansiedade, Ele responde confiança. A ansiedade grita, mas não entrega. A confiança sussurra, mas rende. A ansiedade corre à frente, tentando prever o futuro. A confiança caminha ao lado de Deus, mesmo sem entender o próximo passo. É por isso que a ansiedade atrasa processos, enquanto a confiança acelera respostas. Não porque Deus muda, mas porque você muda. Deus sempre trabalha, mas a ansiedade rouba sua capacidade de perceber o movimento. A confiança alinha seus olhos, seus ouvidos e seu espírito. E aqui está outra verdade espiritual poderosa. Deus responde rápido quando você sustenta a postura que Ele te pediu, mesmo quando o ambiente não muda. Há momentos em que o céu testa não sua fé no clamor, mas sua fé na espera. Existem respostas que só chegam quando você permanece firme onde Ele mandou ficar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir, recuar ou mudar de direção, porque postura é prova, postura é rendição, postura é sacrifício. E Deus responde sacrifícios espirituais com movimentos sobrenaturais. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um tempo em que você já orou, já entregou, já clamou, já se derramou.
mas a resposta ainda não se materializou. E Deus está dizendo: permanece. Eu estou observando a postura do teu coração. Não postura de força, mas postura de rendição. Não postura de controle, mas postura de dependência. Não postura de pressa, mas postura de confiança. Há algo que poucas pessoas entendem. Quando Deus encontra em você uma postura estável, Ele libera respostas que antes estavam retidas. Não retidas por falta de poder, mas por falta de preparo interno. Porque se a resposta chegasse antes da postura, ela seria perdida, desperdiçada ou interpretada como coincidência e não como propósito. Deus não quer apenas te responder, Ele quer te amadurecer, Ele quer te fortalecer por dentro para que, quando a resposta chegar, você não a receba apenas como quem conquista, mas como quem compreende. Porque Deus não trabalha apenas com milagres, Ele trabalha com destinos. E um destino não se constrói apenas com respostas rápidas, se constrói com posturas corretas. Existe uma frase espiritual que define esse processo. Quem sustenta a postura, sustenta a promessa. Porque a promessa é leve, mas o processo é pesado. A promessa anima, mas o processo molda. A promessa inspira, mas o processo constrói. E Deus é Deus de processos, porque Ele conhece a profundidade do seu interior e sabe exatamente o que precisa ser formado em você antes da resposta chegar. E agora você precisa compreender algo ainda mais profundo. A postura correta diante de Deus é o que transforma o invisível em inevitável. Quando você se posiciona com fé, entrega, humildade e sensibilidade espiritual, aquilo que parecia distante se aproxima. Aquilo que parecia improvável se torna possível. Aquilo que parecia demorado se acelera. Não porque Deus mudou seu tempo, mas porque sua postura abriu um caminho que antes estava fechado dentro de você. Há respostas que já estão a caminho, mas precisam encontrar um coração alinhado. Há bênçãos que já foram liberadas, mas precisam de alguém preparado para carregá-las. Há portas que já estão destravadas, mas precisam de alguém com maturidade para atravessar sem orgulho, sem pressa e sem medo. Existe um ponto da caminhada com Deus que poucos conseguem discernir, e justamente por isso muitos acreditam que o céu não está ouvindo. Mas a verdade é outra. Há momentos em que Deus silencia para testar a firmeza da sua fé, não para te castigar, não para te confundir, mas para revelar o quanto você está pronto para receber aquilo que pediu. Porque existem respostas que chegam não quando você ora, mas quando você permanece. Não quando você clama, mas quando você sustenta o que declarou diante de Deus. Esse teste não é para envergonhar você, é para amadurecer você, é para fortalecer seu espírito, estabilizar sua alma e alinhar seu coração. É no teste da fé que você deixa de ser alguém que apenas fala com Deus para se tornar alguém que anda com Deus. E quando Deus percebe que sua fé resiste ao silêncio, Ele entende que sua fé resistirá também ao tamanho da resposta. A verdade espiritual é esta: Deus testa aquilo que Ele mesmo decidiu abençoar. Não porque duvide da sua capacidade, mas porque deseja te proteger de receber algo que ainda não tem estrutura para carregar. Se Ele te dá antes da hora, esse presente se torna peso. Se Ele dá fora do propósito, vira distração. Mas quando Ele dá na maturidade, se torna destino. É por isso que a palavra revela, porque a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória. 1 Pedro 1:7. A fé só é plena quando é provada. O ouro só é puro quando passa pelo fogo. O espírito só é forte quando enfrenta silêncio, espera e renúncia. E Deus observa tudo isso não com indiferença, mas com amor. O teste espiritual não acontece no dia da vitória, mas nos dias comuns. Nos dias em que nada acontece. Nos dias em que você acorda e tudo parece igual.
Nos dias em que a alma pergunta, será que Deus está me ouvindo? Nos dias em que o inimigo tenta colocar dúvidas, nos dias em que os sentimentos oscilam, mas o espírito permanece firme. É nesses dias que Deus forma em você a capacidade de carregar promessas grandes sem perder a essência, sem perder a humildade, sem perder a sensibilidade espiritual. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você já tenha orado, já tenha clamado, já tenha feito tudo o que sabia fazer e agora se encontra diante de um silêncio que pesa. Mas o que você vê como silêncio, Deus vê como construção. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. O que você interpreta como ausência, Deus está usando como alinhamento. Existe um momento na caminhada com Deus em que Ele decide revelar se sua fé depende da resposta ou da presença. Se você permanece firme apenas quando sente sinais ou se permanece firme porque conhece o caráter dele. Porque a fé madura não se alimenta de sinais, ela se alimenta da certeza. A certeza de que Deus trabalha no invisível mesmo quando seus olhos naturais não percebem nada. Há uma diferença profunda entre sentir Deus e confiar em Deus. Sentir é belo, mas confiar é poderoso. Sentir te anima, mas confiar te sustenta. Sentir te alegra, mas confiar te fortalece. Deus permite momentos de silêncio para te levar da fase do sentir para a fase do confiar. Porque quem confia permanece, mesmo quando nada muda. E é nessa postura de confiança pura que as respostas mais rápidas começam a ser liberadas. Porque ao confiar, você remove as barreiras internas que impedem sua sensibilidade espiritual. O medo perde força, a ansiedade perde espaço, a dúvida perde voz. E sua alma se torna um terreno pronto para perceber cada movimento de Deus. Há algo muito profundo que você precisa entender. Deus não responde apenas pedidos, Ele responde posicionamentos. O céu se move quando a sua fé permanece firme, mesmo quando a lógica te abandona. Quando você continua acreditando mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quando você mantém o coração aberto, mesmo quando o tempo parece longo demais. E talvez você nunca tenha percebido, mas existem respostas que só chegam quando você escolhe confiar sem ver. Porque essa confiança cria uma atmosfera espiritual tão pura, tão sensível, tão profunda, que Deus encontra liberdade para agir sem resistência emocional da sua parte. Quando você descansa em Deus, você deixa de atrapalhar o próprio milagre. Existe também uma verdade que precisa se tornar parte de você. Deus testa a sua fé antes da resposta para que a resposta não te teste depois. Muitas pessoas recebem o que pediram, mas não estavam preparadas para lidar com o peso, com a responsabilidade, com a exposição, com o tamanho da bênção. E a bênção vira luta, não porque era ruim, mas porque chegou antes da maturidade. Por isso, Deus forma você internamente antes de te responder externamente. Ele fortalece seu espírito para que, quando a resposta chegar, você não a trate como algo casual, mas como algo sagrado. Ele trabalha sua identidade para que você não se sinta indigno quando o milagre se manifestar. Ele molda seu coração para que você não permita que o orgulho tome o espaço que deveria ser dele. E agora você precisa ouvir algo que muda perspectivas. A prova não é ausência, a prova é anúncio. Quando Deus silencia, Ele não está te abandonando, Ele está te aproximando, Ele está te preparando, Ele está te alinhando, Ele está refinando sua visão, sua audição espiritual e sua capacidade de discernir. Deus silencia quando está preparando algo grande demais para ser entregue na imaturidade. Há um instante divino na caminhada espiritual em que tudo o que parecia distante se aproxima, tudo o que parecia impossível se reorganiza e tudo o que parecia silencioso ganha voz.
Esse instante não chega para quem ora por costume, nem para quem se aproxima com pressa. Ele chega para quem aprendeu a falar com Deus da forma correta, com verdade, com profundidade, com entrega e com postura. Esse instante é quando o céu decide manifestar aquilo que já estava preparado desde o início. A resposta de Deus nunca nasce no momento em que você a percebe. Ela nasce muito antes, no exato dia em que você abriu o coração de verdade. A manifestação é apenas o último passo de algo que Deus começou no invisível. E quando esse momento chega, a alma sabe. Não porque a situação muda de repente, mas porque o coração muda antes da situação. A resposta rápida não é um susto espiritual. É um alinhamento que você sente antes de enxergar. É por isso que a palavra declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Deus não promete apenas responder, Ele promete revelar. Ele promete mostrar o que estava oculto, iluminar o que estava confuso, esclarecer o que estava nebuloso, abrir o que parecia fechado. A resposta rápida de Deus não traz apenas solução, traz entendimento. Porque Deus não é um solucionador de problemas, Ele é um revelador de caminhos. E quando a resposta chega, ela nunca chega pequena. Deus não responde de maneira limitada, discreta ou tímida. Quando Ele decide mover, Ele move de modo que até quem não acredita percebe. Quando Ele abre portas, ninguém fecha. Quando Ele estende a mão, ninguém impede. Quando Ele muda cenários, ninguém desfaz. Porque a resposta de Deus carrega autoridade, carrega propósito, carrega assinatura divina. Mas existe algo ainda mais profundo. A resposta de Deus não transforma apenas a situação, transforma você. Você já não é mais a mesma pessoa que orou no início da jornada. O silêncio te lapidou, a espera te amadureceu, o teste te fortaleceu, a postura te alinhou, o lugar secreto te aprofundou, a dependência te refinou. E agora, quando o céu libera a resposta, ela encontra um coração que não apenas quer receber, mas que sabe sustentar. E a maioria das pessoas busca respostas para resolver situações. Deus busca formar pessoas para carregar propósitos. E é aqui que você entende por que Ele te levou tão profundamente nesta caminhada espiritual. Ele não queria apenas te responder, Ele queria te preparar. A preparação é tão divina quanto o milagre. A transformação interior é tão sobrenatural quanto a solução exterior. Porque Deus trabalha na raiz antes de agir no fruto. Ele molda a essência antes de manifestar o destino. E talvez agora, enquanto você recebe esta palavra, algo dentro de você comece a se alinhar. É como se a alma finalmente entendesse que a resposta que você busca não está apenas no que Deus fará, mas no que Deus já está fazendo dentro de você. O medo perdeu força, a ansiedade perdeu espaço, a dúvida perdeu autoridade e a fé encontrou lugar. A fé que permanece no silêncio é a mesma fé que reconhece a resposta quando ela chega. E essa fé está dentro de você agora. Ela foi construída ao longo de cada palavra, de cada reflexão, de cada confronto espiritual que você viveu nos blocos anteriores. Você não está apenas aprendendo a falar com Deus, você está aprendendo a se alinhar com Ele. E aqui está uma verdade espiritual que fecha todo esse ensinamento. A resposta rápida de Deus não vem para quem tem pressa, vem para quem tem profundidade. A pressa cria ruído, a profundidade cria sensibilidade. A pressa te faz pedir o que não entende. A profundidade te faz receber o que foi revelado. A pressa te cansa, a profundidade te prepara. A pressa busca milagres, a profundidade busca Deus. E quem busca Deus recebe mais do que respostas. Recebe direção, discernimento e transformação. Essa caminhada te mostrou que a forma correta de falar com Deus não é uma técnica, é uma postura. Não é uma fórmula, é uma entrega. Não é um ritual, é um relacionamento.
E agora, com essa compreensão, você está pronto para viver respostas que antes pareciam inalcançáveis. A resposta não demora quando a alma está alinhada. A resposta não atrasa quando o coração está entregue. A resposta não falha quando a fé permanece firme. E se você chegou até aqui, é porque Deus está preparando algo que não será apenas rápido, será marcante. Não marcará apenas sua vida, mas marcará sua fé, sua identidade e sua história. E agora, para encerrar este vídeo espiritual, eu falo com você com autoridade, com amor e com verdade. Deus te trouxe até este momento porque há uma resposta sendo liberada sobre você. Não uma resposta emocional, não uma resposta ilusória, não uma resposta criada pela mente, uma resposta gerada pelo Espírito, anunciada no silêncio e preparada na profundidade da sua fé. Antes de encerrar, eu quero te entregar algo que nasce do meu coração como alguém que caminha lado a lado com você nesta jornada espiritual. Se esta palavra construiu fé em você, se inscreve no canal e continua caminhando com a gente. E compartilha nos comentários o que essa mensagem falou profundamente ao seu coração. A sua história pode despertar fé em alguém que está no limite da esperança.